Voto útil. Com certeza você está ouvindo falar e muito, hein, nos últimos dias, a respeito dessa ferramenta, né, essa estratégia de campanha, o tal do voto útil. O Google fez um levantamento exclusivo aqui para a gente, para o Expresso CNN. E a gente quer te contar o seguinte, que as buscas por esse termo cresceram bastante, hein, desde o começo das campanhas, lá em 16 de agosto. Vejamos aqui, ó, segundo o levantamento do Google, mais de 500%. Isso aqui só de pesquisa a respeito de o que é voto útil, como é que ele funciona, como exatamente ele é aplicado e quais são os estados que mais fazem essa busca. Está aparecendo aí para você no telão, na cor laranja, e eu vou te contando. Paraíba, Distrito Federal, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo são os estados que mais fizeram essa busca. Com base nesses dados e levando em conta o tamanho do interesse, né, dos internautas e dos eleitores, Yuri Pita, que já está comigo aqui no estúdio para a gente poder conversar a respeito do voto útil. Nessa eleição, Yuri Pita, primeiramente bem-vindo. Hoje teve uma entrada, né? Hoje a gente veio chegando. Hoje não foi a mentirinha que corta a câmera. Não foi. Já veio chegando. Mestre dos Magos. Lembra dessa referência? Mestre dos Magos, anos 90, né? Não, 80. Caverna do Dragão. Acho que tu já estás um pouco também. Maduro, né, meu amigo? Voto útil. Que jeito elegante. Maduro. Yuri Pita, o tal do voto útil, as pessoas estão pesquisando muito sobre isso, então eu já quero começar com beabá. Eu sei que alguém vai entortar o nariz pensando, nossa, mas vai explicar o que é voto útil? É óbvio que todo mundo sabe. Nem todo mundo. Rapidamente, o voto útil serve para quê exatamente? O que se convencionou chamar de voto útil é essa estratégia que um candidato que está na frente ou que quer chegar para a disputa de um segundo turno, por exemplo, fala, olha, eu tenho mais condições de ganhar do teu adversário. É meio aquela lógica do inimigo do teu inimigo meu amigo. Então, o que acontece? Isso não é de hoje, isso em outras eleições já ocorreu. Por exemplo, na eleição passada, 2018, quem fazia essa estratégia eram os aliados de Ciro Gomes, porque viam em Ciro Gomes um competidor com maior chance de eventualmente vencer o então candidato Jair Bolsonaro, porque quando havia simulações de um candidato PT, na época Fernando Haddad, era certo que ele iria perder, como aconteceu. Ele perdeu, Fernando Haddad perdeu, não foi competitivo no segundo turno contra Jair Bolsonaro. E o que se está vendo agora é um movimento reverso. Os aliados do PT e do ex-presidente Lula dizendo, olha, como Jair Bolsonaro tem feito discursos que colocam em dúvida aceitar ou não o resultado das eleições, é preciso ganhar dele em primeiro turno e por isso já vote em Lula agora e não nos outros. Essa é a narrativa que está sendo feita. Pode se fazer de outro jeito. O que Simone Tebet tem falado? Olha, você que é contra o Lula, você que não gosta do PT, não quer ver o Lula de volta ao poder, não adianta votar em Bolsonaro porque as pesquisas estão mostrando que ele vai perder. Vote em mim, Simone Tebet. E é por aí que os candidatos vão tentando emplacar a sua argumentação política, o que é legítimo na política, fazer esse tipo de argumentação. Isso vale também para o âmbito estadual, por exemplo. Aqui em São Paulo, houve momentos em que o ex-prefeito e ex-deputado Paulo Maluf ainda era muito popular. Chegou a liderar, por exemplo, a campanha para o governo do estado de 98. E havia uma disputa no eleitorado entre Mário Covas, que era o governador, estava numa situação ruim nas pesquisas, e a oposição mais à esquerda, que era o PT, nunca tinha sido nem governo federal e nunca foi governo aqui no estado de São Paulo, com a então deputada federal Marta Suplicy. E aí houve uma campanha, quem é mais competitivo para enfrentar Paulo Maluf no segundo turno. Por uma margem muito estreita, Mário Covas conseguiu chegar ao segundo turno e aí depois houve a junção desses dois eleitorados e Mário Covas foi reeleito. Então, no fundo, esse tipo de estratégia sempre vai estar nessa reta final de campanha de eleições em 2 turnos, que é o que se convencionou no Brasil depois da Constituição de 88. Ainda mais que nós estamos agora há 7 dias, né, do fim, pelo menos do jeito que as campanhas têm de chegar mais massivamente na população por meio dos veículos de comunicação. E estão ali algumas campanhas batendo nessa tecla. E uma outra análise feita pelo Google foi de que as buscas cresceram, mas em 2018
foram eu maiores. juro que eu não tinha, Você nem sabia, lido. né? Lá. E de não deu fato, tempo, é isso eu estava aqui no aconteceu. estúdio e nem tinha visto. Para esse momento, Yuri, a gente observa que algumas campanhas estão tentando deslegitimar o voto útil. Não, isso é um absurdo, isso aqui você está tirando a democracia das pessoas, deixe-as votar como quiserem. Então é aquele momento que a gente vai ver os posicionamentos cada vez maiores e levando em conta a quantidade de interesse em descobrir que bichão é esse desse voto útil, né? Não, esse número é muito legal ali, quando a nossa editora-chefe aqui, a Natália, contou que ia ter essa temática, ela tinha me falado só desse número. Levantamento exclusivo do Google aqui para a gente no Expresso. Aqui para o Expresso, muito legal, porque de fato o Google é uma ferramenta se tornou uma ferramenta muito útil para a gente medir os interesses da população fora desse universo, como jornalistas, como meio político, as nossas fontes, que consomem informação política 24 horas por dia, o ano todo, 365 dias por ano. O cidadão comum, o leigo, aquele que não acompanha no dia a dia, começa a se interessar e aí falou, o que é esse bicho do voto útil? Foi lá buscar, foi perguntar no Google. Tem candidato que até usa isso como discurso de campanha, procura no Google quem sou eu, etc. E aí, de novo, é argumentação política legítima, seja para quem defende o voto útil, seja para quem critica o voto útil. E aí, tudo de acordo com o que cada um concebe que é o melhor para o país, para o estado, para a cidade e por aí vai.